Devemos entristecer esse espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, 19, alguém pode ler? Não extingais o espírito. Em outra versão diz, não apagueis o espírito, porque extinguir é apagar. Então nós podemos entristecer e nós podemos também apagar. E o que acontece se apagarmos o espírito? Perdemos o penhor. Se lemos das 10 virgens, das 5 sábias prudentes, das 5 nécias, das 5 tolas, todas tinham óleo, todos tinham o azeite, todas tinham lâmpada. Todos os filhos de Deus, todos que nasceram de Deus, têm o Espírito Santo. Tem esse azeite. Mas aquelas 5 virgens, elas entristeceram e depois elas apagaram o Espírito. Deixaram extinguir. Então existe o risco daquele que nasceu de novo perder esse penhor da salvação. Apagar esse Espírito que garante que seremos salvos, porque garante que pertencemos a Ele. E como é que eu faço para não entristecer esse Espírito e para não apagar esse Espírito? Gálatas, capítulo 5. Versos 16, 17 e 25. 5, 16, 17 e 25. Alguém pode ler? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, viu? É apetite. Porque a carne... Desculpe só. Assim, a nossa carne tem apetites. Nossa carne tem desejo de todo tipo. Orgulho, inveja, ciúme, impureza sexual, usura, mentira, roubo, homicídio, iras, ódio. São inclinações naturais da carne. São concupiscências da carne, são desejos da carne. Aí Paulo está dizendo, qual é o recurso que eu tenho para não permitir que a carne se manifeste e cumpra seus desejos? Você repete isso? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Desculpe, Sam, ajude ela a encontrar aqui. Eu tô assim. E também a... Lia. É depois de Coríntios, ó. Efésios, tá vendo? Aí, já, né? Agora ajude a Lília. Sem pressa, viu? Estamos num bate-papo. Né, Felipe? Pode até continuar que eu não vou dar sandalhada não, viu? Garanto que eu não jogo sandália em ninguém. Vai lá, Sam. Acharam? Lília e... 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Desculpe, Sam. Militar é guerrear, viu? Paulo está dizendo que a carne faz guerra contra o Espírito e o Espírito faz guerra contra a carne. Estão militando, estão guerreando, brigando entre si. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Perceberam? Por que que o Espírito briga contra a carne e a carne briga contra o Espírito? Qual é o motivo dessa briga? Qual é? Segundo o texto aqui. Vocês podem repetir a frase, a última? Paulo disse aí. Para que? Não façais o que A última, lê aí, Márcia. A última frase do verso 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que é que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne? Rebeca, para que é, Rebeca? Para não fazer o nosso querer. Como? Para não fazer o nosso querer.
Danilo, para que mesmo? Vamos fazer o querer da carne. Nosso querido próprio. Por que é tão ruim fazer o querer da carne? O Espírito que Deus colocou dentro de nós, este penhor com o qual fomos selados, nascemos desse Espírito, Ele nos deu vida, já lemos tudo isso aqui, e porque agora Ele está brigando contra a carne para que a gente não faça o que é do nosso querer, o que é do querer da carne. Por que é tão ruim fazer o que é o querer da carne? Não é bom. Hã? Não é bom. E não é bom por quê? Bom, vou pedir A ao... carne é contra Deus. Isso, a carne é contra Deus. E vamos ver por que a carne é contra Deus? Tem que fazer a própria vontade de Deus, Não a da carne. não só contra Já está quase nós batizados da vez, viu? Elda, você não quer ler não, verso 19? Gálatas 5. Isso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, Desculpe, manifestem, são conhecidas, né? Nós sabemos quais são essas obras da carne. Por isso o Espírito não quer, ele quer impedir que nós pratiquemos as obras da carne. Porque as obras da carne são essas que a Elda vai ler agora aí. Sim, Elda. imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia, e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Eu pergunto, alguma dessas coisas nos vem à cabeça de vez em quando? É só na minha ou na de vocês também vem? Essas coisas ruins aí. Isso é o natural da carne. A carne quer fazer isto. E a carne não precisa de ajuda, não precisa de incentivo. É isso que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 49, que trazemos a imagem do que é terreno. Isso está em nós. Quando lemos Romanos 7, eu não vou ler o texto todo, mas vou citar, eu gostaria que vocês depois em casa conferissem isso, vamos só dar alguns destaques. Romanos capítulo 7. Olha as afirmações fortes que Paulo faz. Verso 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A carne é assim. A carne está vendida à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Algum de vocês tiver essa crise? De novo. Não quero, estou fazendo o que eu não quero. E o que eu quero eu não consigo fazer. Isso é a carne prevalecendo. Quando isso acontece, é a carne prevalecendo. Percebam que é uma briga da carne e do Espírito. Mas por que a carne está vencendo? O Espírito é mais fraco? O Espírito não é suficiente? É. E por que a carne está vencendo? Vamos chegar lá. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz, isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, quando nascemos de novo, nascemos água do Espírito, não limpamos a carne. O pecado continua habitando a carne, apenas temos dentro de nós agora uma vida que é capaz de vencer a carne, mas o pecado está aí. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Vocês concordam com isso? Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer, mas não consigo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sei o que eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha que coisa forte Paulo está falando. É uma lei, não é uma possibilidade. Há uma lei. Paulo descobriu a lei, assim, a lei da gravidade, por exemplo. Se eu soltar essa caneta, ela cai. Mas se eu soltar esse celular, ele cai também. E se pegar Estel, bebezinho lindo, e soltar, vai cair também. Pegar um fio de cabelo, vai cair também. O que soltar no ar, a lei da gravidade atrai, é uma lei, não tem hipótese de alguma coisa estar boiando no ar. Seja um elefante, seja um fio de algodão, vai cair. Qualquer coisa que é solta no ar é atraído pela gravidade, é uma lei. Paulo descobriu que nos seus membros habitou a lei. E essa lei o torna escravo do pecado, ele não consegue vencer o pecado. Porque aquela lei o obriga a pecar. Irmãos, essa é a condição do homem no pecado. Ele não consegue agradar a Deus. O homem natural, mesmo querendo agradar a Deus, não consegue. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Em outras versões assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o que segue no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como é que é isso que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte? Percebam que nos está dizendo que destruiu a lei do pecado e da morte. E que anulou a lei do pecado e da morte. Está dizendo que venceu. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Nós demonstramos aqui como qualquer coisa que é solta no ar, cai. Por que os pássaros não caem? A gravidade não atua sobre os passarinhos? Quem já viu um urubu voando por aí, de asa aberta, para lá e para cá, boiando e deixando o vento levar? Por que o gavião, o urubu, o bem-te-vi, o pardal, os pássaros não caem? Por quê? A lei da gravidade não atua sobre eles? Da aerodinâmica. Existe nas asas dos pássaros outra lei, que é mais forte que a lei da gravidade. Como é que eu sei que a lei da gravidade está atraindo o pássaro? Davi, menino aí de Aurileal, que já deu muita badalgada em passarinho, já deu não, Davi? Nunca? Muito bem, rapaz direito. Pega o badog e pum! Passarinho. Ou dá um tiro no pássaro. Ele cai. Por que ele cai? Porque a gravidade está atraindo. E por que quando ele estava vivo ele não caía? Porque nas asas dele tem outra lei. Irmãos, o que aconteceu conosco foi algo parecido. Nós éramos vendidos ao pecado. Em nossos membros permanece a lei do pecado e da morte, atuando. A única maneira de Deus destruir essa lei é nos matando fisicamente. Aí acaba. Mas se Deus nos mata, estão todos condenados, estamos morrendo do pecado. O que é que Deus fez? Colocou dentro de nós uma outra lei. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, vencidos pelo pecado. E Ele nos deu vida em Cristo. Colocou o seu Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo nos dá asas para voar. E todo discípulo, todo filho de Deus é apto para vencer o pecado. E pode viver nas alturas. E por que tantos discípulos e filhos de Deus andam tão rasteiro e não conseguem voar? Vou fazer algumas perguntas.
Se você pegar um gato e der um bocado de comida de passarinho para ele, empanturrar um gato de alpiste, o gato vai voar? Por que gato não vai voar? Mesmo comendo comida de passarinho. Porque não tem asa. Não tem asa. É. Se um incrédulo que não nasceu de novo se empanturrar de Bíblia, não vai conseguir agradar a Deus. Porque não tem dentro de si essa lei. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus não atua nele. Ele não nasceu de novo. Cornélio era um homem temente a Deus, que dava esmola e fazia ofertas, fazia orações. Deus viu a piedade daquele homem, viu o desejo dele de agradar a Deus. O que é que Deus fez? Deu uma visão para Pedro. Pedro vai lá pregar para ele. Pedro foi e pregou. Ele recebeu o Espírito Santo, foi batizado, recebeu nova vida. Agora ele podia agradar a Deus. Antes, mesmo se esforçando, não conseguia, porque ele estava morto em seus delitos e pecados. Ok, então nós entendemos que um gato comendo alpiste não vai voar porque não tem asa. Agora, se um passarinho começar a comer comida de gato, se começar a dar leite para um canário, o que vai acontecer com um pássaro que come comida de gato? Adoece e não consegue voar. O que ocorre é que muitos filhos de Deus se alimentam do mundo. Tem muito passarinho comendo comida de gato. Tem filho de Deus alimentando a carne, comendo do mundo, enchendo seus olhos com o que é do mundo, enchendo seus ouvidos com o que é do mundo, falando o que é do mundo, ouvindo o que é do mundo, tocando o que é do mundo. Aí depois assim, eu não consigo vencer tal pecado. Claro. Você está dando comida de gato para passarinho? Irmãos, isso é realidade. Por isso Paulo fala, não entristeça o espírito e não apague o espírito. Há um risco de entristecer e de apagar o espírito. Se lembra do que eu perguntei antes? Por que é, e vocês até responderam bem, por que é que a carne vence o espírito? Quando é que isso acontece? Quando você deixa de alimentar o espírito. Há uma história muito antiga e muito esclarecedora de um missionário que foi para a África, tá? Pregou o evangelho, muitos indígenas se converteram, mas um dia um índio procurou o missionário e disse, missionário, eu estou com um problema. Eu disse, o que é? Tem 2 leões brigando dentro de mim. Um bom e um mau. Qual é que vai vencer? Vocês conhecem a resposta? Não necessariamente. Sabe o que é que vai vencer? O que for mais alimentado. A missionária disse, você está dando mais comida para qual deles? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Irmãos, eu volto a dizer, a imagem do que é terreno nós já trouxemos quando nascemos. Estherzinha trouxe. Está nela, ela não escolheu. Mas a imagem do que é celestial, Esther vai ter que escolher trazer. Andar no Espírito exige esforço, definição, escolhas. Andar na carne não exige esforço. Você vacilou 1 minuto, 1 segundo, deixou de andar no Espírito e você anda na carne. A carne está ali, pronta. Jesus disse assim, lá em Getsemane, aos discípulos, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você não vigiar e não orar, você vai entrar em tentação. E o problema, irmãos, é quando a gente entra em tentação. Por isso a estratégia de Deus, o recurso de Deus é fugir e alimentar o espírito. Porque depois que entra em tentação, é difícil sair. Vocês conhecem a expressão, a vaca foi para o brejo? Quem é da roça sabe, né? Eu vi muito isso. Lá onde eu nasci, em Tororó, era terra de pecuária, às vezes os vaqueiros iam tocando gado, com uma boiada. E acontecia de uma vaca se extraviar e caía no brejo. O brejo é um lugar alagado, né? Quando a vaca cai no brejo, o cachorro não pode ajudar a tirar. O cavalo não pode entrar para tirar a vaca do brejo, senão ele vai se atolar também. Os vaqueiros ficam doidos da vida, porque agora são trabalheira infeliz. Tem que laçar essa vaca, amarrar essa corda na sela de 1 ou 2 cavalos. Um outro vaqueiro entra e vai empurrar essa vaca pelos quartos lá.
É uma trabalheira para tirar. Então, quando nós entramos em tentação, a vaca vai para o brejo. É ruim de sair. E um problema dos filhos de Deus é que eles se permitem, nós nos permitimos, às vezes, entrar em tentação porque não vigiamos e não oramos, porque não fugimos, porque não nos esquivamos, porque não nos alimentamos de Deus. E quando entramos em tentação, e cada um é tentado por sua própria cobiça, são as concupiscências da carne gritando para serem satisfeitas e serem atendidas. E o diabo apenas cria situações. O diabo não faz ninguém pecar. O diabo cria a oportunidade. E se você não vigia e ora, e se você não alimenta o seu espírito, a concupiscência da carne, o desejo da carne se cumpre. E a gente termina pecando. Quando a gente segue aqui no texto de Romanos, Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que se... Peraí, só um minutinho, só, por favor. Peraí. Só um instantinho. São até o verso 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Só um minutinho. Olha a afirmação de Paulo. A carne, a inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. E nem mesmo pode estar. A carne não se sujeita a Deus. A carne não quer saber de obedecer a Deus. Por isso o Espírito luta contra ela. Quem vai obedecer a Deus é o nosso Espírito. Essa obediência vai ser por meio do nosso corpo. O que a Bíblia chama de carne aqui não é corpo exatamente. É esse corpo contaminado pelo pecado. Então, esse corpo contaminado pelo pecado, nossos membros contaminados pelo pecado, se não for controlado pelo Espírito, vai seguir a carne. Então, a habitação do Espírito Santo em nós impede, se nós nos exercitarmos e alimentarmos a nossa fé e o nosso espírito e uma boa consciência, vai impedir que nós sigamos as inclinações naturais de nossa carne. Por favor, Luciano. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 8. Pronto. Bom. Aí nós lemos uma palavra de Jesus em João capítulo 6, verso 63, eu acho. João 6, 63, é isso mesmo. Deixa eu pedir para... O nome dela? Você pode ler, Tamires? Foi João quanto? 6,63. A página está grudando. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha, é só isso aí. Obrigado, Tamires. Olha a declaração de Jesus. A carne para nada aproveita. Nada. As palavras que vos tenho dito são Espírito, são vida. O Espírito é que vivifica. A carne só dá problema. Aí voltamos para Gálatas. Gálatas capítulo 5 de novo.
verso 25. O marido jamais vocês Não, não. É Silmara. Silmara, tu pode ler? Ajuda a Silmara aí, alguém? Ela está com o bebezinho na mão. Ai, meu Deus, eu passei isso. Vamos lá, Silmara. É o 25, é? É Gálatas 5:25, é. 5:25 é marido jamais vocês mulheres. Gálatas. Não, Efésios, não. Efésios, desculpa. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se recebemos a vida no Espírito, andemos no Espírito. Paulo estava inquieto porque os Gálatas tinham recebido o Espírito, mas estavam andando na carne. Percebo que andar na carne é só não andar no Espírito. A carne não precisa de esforço, a carne não precisa de incentivo, não precisa de ajuda. É só deixar de andar no Espírito que andar na carne. Então, Paulo está dizendo assim, é como se Paulo dissesse assim, eu não consigo entender vocês. Vocês têm Espírito, vocês têm a vida no Espírito, por que estão andando na carne? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu vou fazer aqui um teatrinho, só para ilustrar isso, como alguns filhos de Deus terminam vivendo. Vou pegar aqui esse tapete como referência, tá? Nós estamos aqui. Consideremos que aqui esse tapete é o reino das trevas. E está lá escrito que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses 1, de 13 a 15. Estamos no império das trevas. Ele nos liberta daqui e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Só que ele não nos pega aqui e joga lá para distante, não. Alguns filhos de Deus, bom, quando nós somos libertos aqui e transportados para cá, nós escolhemos o que vamos fazer. O correto seria fazer assim, ó, dar as costas e caminhar para bem distante. Isso é andar no Espírito. Quanto mais distante eu ficar das trevas, mais eu vou agradar a Deus. O que ocorre com alguns filhos de Deus, ao invés de fazer isso, eles ficam andando aqui bem do ladinho assim. Uma hora dessa cai. Ou então, sai afastando-se bem devagarinho, com a saudade. Puxa vida. Aí vai. Quando fica longe, já passou muito tempo. Mas esse convívio, essa proximidade, favorece o pecado. Nossos sentidos, nossa mente está acostumada com as impressões que tivemos lá. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nos convertemos, a gente não tem uma crise de amnésia e esquece tudo, não. Todas as marcas do pecado ficam em nossa memória. E agora nós temos que nos exercitar e andar no Espírito, e nos distanciar das fontes de pecado e alimentar o Espírito. Dá ao passarinho comida de passarinho para fortalecer as asas dele. Não dá comida de gato. Alguns não dão comida de gato para o passarinho. Alguns não se alimentam do mundo, mas também não se alimentam de Deus. Muitos filhos de Deus não se alimentam de Deus. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se nós não temos uma rotina de estudar as Escrituras, de ouvir as Escrituras, de orar ao Senhor, de estar em comunhão uns com os outros, é mais fácil pecar sozinho ou em companhia de um irmão? Gente, quando estamos em companhia dos santos, é mais difícil pecar. Você fala menos bobagem, você faz menos bobagem, você olha menos bobagem, você escuta menos bobagem. Estar com os santos é uma garantia. A comunhão com os santos nos ajuda a viver em santidade. Quando o discípulo começa a se isolar e querer andar sozinho e não quer a companhia dos irmãos,
pode estar certo, ele também não está querendo a companhia de Deus. Então, usar os recursos que Deus nos dá. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter fé. E para ter fé, eu faço o quê? Bíblia, palavra de Deus. Mas os discípulos, muitos não querem se alimentar da palavra de Deus. E não tem uma rotina, não tem uma disciplina de separar tempo diariamente, estudar e ler. Encher a sua mente com a palavra de Deus. Oração, comunhão com Deus. Lançar sobre ele nossas ansiedades, nossos cuidados, nossas inquietações, nossas dores, nossas lutas, nossas tentações. Coloca sobre ele. Ele vai guardar nosso coração, vai guardar nossa mente. Olha o que está em Filipenses 4, de 4 a 9. Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem. Não fiquem ansiosos. Você fala, tá bom, Paulo, beleza. E o que é que eu faço para não ficar ansioso? Se o problema está aí perturbando meu juízo. Paulo dá a receita. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante dele. Olha a receita de Paulo, para não andar ansioso. Ao invés de ficar ansioso, faça conhecida diante dele, do Senhor Deus, as vossas petições. Como? Por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Irmãos, ações de graça não é um sentimento, não. Tem gente que acha que ações de graça é você estar feliz, contente, graças a Deus. Não. Aí quando está tudo ruim, você não vou dar graças a Deus não, que eu vou ser hipócrita. Não. A Bíblia não manda dar graças a Deus quando está tudo bem. Fala, em tudo dai graças e por tudo dai graças. Graças, ações de graça é uma ação, é uma escolha. Você rouba quando está com vontade de roubar? Você mente quando está com vontade de mentir? Então dê graças quando não está com vontade de dar graças. É uma ação, é uma escolha. E Paulo diz, tornando conhecida diante de Deus as vossas petições, por meio de orações e súplicas com ações de graça. O que acontece quando eu faço isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando o meu coração está em paz e a minha mente está em paz, eu posso cumprir o que está no verso 8. Leia o que está no verso 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensar. Olha só, é uma ordem. Ele está dizendo que eu posso escolher meus pensamentos. Vocês têm problema com os pensamentos? Aquele pensamento ruim está lá entrando, você não precisa botar ele para correr? Expulsar. Sabe o que ocorre? Paulo está dizendo aqui que depois que eu faço isso, lanço sobre ele minhas ansiedades, com ações de graça, súplicas, etc., diz que a paz de Deus guarda meu coração, guarda minha mente. Aí diz, finalmente, por consequência, no final de tudo isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Você pode escolher seus pensamentos. Nós não conseguimos, porque a nossa mente está agitada. Nosso coração está cheio de cuidados e apreensões, porque nós não lançamos sobre ele. Acorda de manhã e começa o dia, a zureta da vida e não para dizer, Senhor. Termina o dia, está a zureta da vida, não pode dizer, Senhor. A Bíblia diz assim, consulte seu coração no travesseiro. Você vai dormir, passe em revista o seu dia, lembra do que você fez. E coloca para Deus. E dê graças a Deus. Isso é um hábito, é um exercício. Assim como você toma banho todo dia e se alimenta todo dia, para ficar com saúde e boa disposição, lave a sua mente com a palavra de Deus todo dia. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus, com o coração todo dia. Bom,
Terminando, nós temos em Deus recursos para vencer o pecado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados não porque não são difíceis. Não são pesados porque Deus nos dá recursos para cumpri-los. Eu vou usar uma última ilustração e aí termina, tá? Já são 9 horas. Vou usar 2 ilustrações. Eu vou pegar uma luva aqui só para fazer mais um teatrinho com vocês, tá? Pera aí. Você vai dar uma ordem para essa luva. Quer saber se ela é obediente, se ela é mal criada. Tá? Você pode mandar ela escrever, pode mandar ela pegar uma sandália, dê qualquer ordem para ela aí. Não está obedecendo não. Grita mais forte. Pega a sandália. Ih, mal criada a luva. E agora que faz que ela? Pega a sandália, ser feliz! Ela não vai. Eu vou te torcer, não é tudo. Pega a sandália! Não vai. Tá que ninguém, assim. Essa luva, ela está morta. Ela não tem vida. Ela não consegue obedecer. Aí você vai calçar essa luva. Põe sua mãozinha aqui dentro. Lá de lá. Tá, vai calçar. Agora diz assim, luva, pega a sandália. Luva, pega a sandália. Você pode pegar agora? Eu aperto. Pega a sandália. Qualquer um. Ah, Tá bonitinho. quem foi que obedeceu? Quem foi que pegou a sandália? Foi você ou foi a luva? Foi eu. Mas a luva também não foi junto com você? Foi. Obrigado, viu, linda? Ocorre o seguinte. Deixa aí agora. Pera aí, eu vou explicar, depois você pode brincar à vontade com essa luva. Viu? Pode fazer um rodízio aí. Mas só vamos fechar a explicação aqui. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos dava ordens e nós não conseguimos obedecer. Aí, Gálatas 2:20 diz assim: não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Cristo em mim pode cumprir toda a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Essa lua sozinha não faria nada que ela não tem vida, mas quando eu coloco ela em mim, eu entro nela e Cristo vem habitar em nós. Então, nós da luva cumprimos toda a vontade de Deus. Cristo em nós cumpre toda a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo, falou. Deus nos deu vida. A vida de Cristo. Se Cristo nos deixa, voltamos a ser uma nova morte. Se nós entristecemos o Espírito, se nós apagamos o Espírito, perdemos a vida que Deus nos deu. Então eu preciso alimentar esse Espírito diariamente para viver essa vida que nos deu. Então todas as figuras que usamos apontam para isso. Uma outra figura é de uma locomotiva. Pensa assim, o homem na lei era como se ele tivesse que puxar um vagão de trem. Dá para puxar um vagão de trem? Algum homem tem força para puxar um vagão? Não. Mas a lei era assim. E Pedro diz que ninguém, nem ele, nem seus antepassados, conseguiram cumprir a lei. Era muito pesado. Aí veio a nova aliança. Veio a graça. Irmãos, os mandamentos da nova aliança são mais pesados que os mandamentos da velha aliança. Por exemplo, na velha aliança, no tempo da lei, era permitido odiar o inimigo. Diz assim, ama o teu próximo e odeia teu inimigo. É uma coisa justa. Você odiar o inimigo, ele odeia você, você odeia ele. Lembra alguém? Lembra alguém das conversas de ontem?
Tadinha, ela- as histórias que tu me contava ontem. Na lei era lícito odiar o inimigo, ter raiva dele. A lei diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Como o homem feriu, assim ele será ferido. Ele bastou seu olho, vá lá e dê um murro no olho dele. Ele quebrou seu dente, vai lá e quebre o dente dele. Cortou sua mão, vai lá e corte a mão dele. Isso é justo, isso é a lei. Aí vem Jesus e diz assim: ama teu inimigo. O que é mais difícil, amar ou odiar o inimigo? Aí, olho por olho, dente por dente. Vai lá Jesus diz assim: se alguém te ferir do lado esquerdo, dê a outra cara para tomar outra bolacha do lado direito também. Misericórdia de céu. O que é mais fácil? Revidar e dar um murro em quem me bateu, ou deixar que bateu bater de novo? Deixa eu bater. É mais difícil. Se fosse Só- antes, Só que assim, dava outro. Queria dar outro. dá na face dele, né? É. Não dá outra face não, dá na face É. do outro. É só para dizer assim, os mandamentos da nova aliança são maiores, são mais difíceis. Antigamente na lei dizia assim: não adulterarás. Na nova aliança, assim, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração me adulterou com ela. Danou-se. Não precisa consumar o ato. Se desejar. Só que é o seguinte, irmãos, esses mandamentos mais pesados é como se pegasse aquele vagão e botasse 2, 3, 4, 5, 10 vagões. Agora é que não dá para puxar mesmo. Só que é o seguinte, esses vagões têm diante dele, na frente deles, uma locomotiva. A lei não tinha locomotiva. Na nova aliança, na graça de Deus, temos uma locomotiva que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós não temos que puxar esse peso todo. Só temos que viver nele. Que a vida dele é nossa. Em Cristo, a locomotiva, nós podemos arrastar quantos vagões sejam necessários. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O Deus que exige um padrão elevado nos deu a sua vida para vivermos. 1 João 4,9. Nisto é manifesto o amor de Deus. Em Deus temos dado o seu Filho para vivermos por meio dele. Vivemos por meio dele. É ele que faz em nós. Nós fazemos com ele. Nós obedecemos nele. Ele cumpre a vontade dele em nós. Somos um. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Amém. Pronto. Quem quer brincar com a luva? Ei! Cuidado.